capítulo 9, né, que é da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Aí Kardec pergunta na questão 481: os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem em mente, né? O que são esses convulsionários? Né? Kardec foi estudar, mas isso aconteceu antes da codificação. Tinha um certo, vamos dizer assim, um diácono, eu acho que é esse o termo da palavra, não sei. Ele era um espírito bondoso, e esse espírito, ele desencarnou. Foram, né, enterraram e tal, e o túmulo dele era aberto para visitações. E nessas visitações, quando alguns indivíduos, né, alguns espíritos encarnados iam frequentar, eles caíam em convulsões. Eles tinham convulsões, muitos relatavam que tinham sido curados dos seus males físicos, dos seus males até espirituais. Se passou-se alguns anos, né, veio a codificação espírita e Kardec vai estudar. E Kardec, ele invoca esse espírito e pergunta sobre isso. Se há realmente essa questão dessas convulsões. Ele falou, há essas convulsões, mas nesse caso eu não tenho nada a ver com isso. Que isso realmente acontece, né? Que é através do magnetismo. E que há também o charlatanismo, né? Tem a questão do magnetismo, que muitas vezes a pessoa ela é tomada, é um processo inconsciente, a pessoa não sabe, ela cai em convulsão, ela tem emancipação da alma, ela pode ter o seu corpo dilacerado muitas vezes, que elas não vão sentir dores, tal é o estado de emancipação da alma. E Kardec também, ele fala da questão do charlatanismo também, porque logo que uma pessoa caía, que tinha convulsão, outros também já caíam. A gente costuma muito ver essas questões, quando você para olhar com calma e examinar. É claro que a gente não pode afirmar, isso é charlatanismo, isso não é, ou é mentira, ou é verdade, mas é questão da humanidade, de a gente lidar com aquilo que é certo e aquilo que não é correto também. Isso é de toda a humanidade, né? Isso vai passar a partir que nós formos, né, se aperfeiçoando, isso vai ficar em segundo plano. Mas há essa questão sim, dessas convulsões, mas isso é um processo inconsciente. Quem entra nesse transe, e o sonambulismo também está ligado a essas questões, isso de fato acontece, mas há também, se é que a gente pode se colocar assim, mentira também. Que muitas vezes ele não está sendo usado, ele não está mediunizado, é mentira, mas que acontece. É isso. E espíritos superiores, eles não vão usar o seu tempo para esse tipo de trabalho, de fenômeno. Isso para espírito mais ou menos assim, desculpe o perdão da palavra, mais ou menos na nossa faixa, daí para baixo. Porque espíritos superiores, eles vão se preocupar com coisas novas, com coisas sérias. É isso. Agora a palestra vai ficar com o nosso companheiro. Você que vai fazer a palestra. Eu estou falando aqui escrita, você não. Eu estou falando escrita aqui, eu sabia. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações agora e sempre. Quanto tempo eu tenho? Até 7h40. 7h40. Isso. Maravilha. Sempre, todos os temas trazidos para as casas espíritas, com certeza, a gente pensa que é o encarnado que
programa, mas é um lindo engano. Hoje aconteceu aqui, né? Eu estava com uma palestra que eu fiz de manhã, lá no Baglarezinho, que falava onde e quando Jesus nasceu. E a nossa irmã Ana, né, começou a trazer o assunto igual do que eu estava com o papel aqui. Eu não aguentei, eu tive que falar e mostrar, porque e não é coincidência. Porque eu passei na minha casa e poderia ter deixado esse papel lá. Eu deixei as outras coisas e esqueci desse, que era para vir para cá. Então, a espiritualidade, ela programa aquilo que a gente precisa falar para quem está aqui, como nós estamos aqui. E quando eu falo, eu gosto muito de falar isso, tudo que eu falo aqui, hoje, ou em qualquer situação de palestra, eu não estou falando para o público apenas. Eu também sou o público. Eu também preciso escutar. E uma coisa interessante, quem faz palestras aqui vai concordar, eu acho que vai concordar comigo. Muitas vezes a gente programa uma palestra, traz aqui, às vezes até em casa a gente fez um treinamento de como vamos falar. E quando chega aqui, tem um assistido, porque todos nós que estamos aqui, eu estou vendo que tem muitos tarefeiros, né, aqui, mas todos somos assistidos, todos nós, a começar por quem está fazendo a palestra. Todos nós somos necessitados da palavra do Evangelho. Aí o que ocorre? Tem alguém que está precisando, necessitando de ouvir outras situações envolvidas no mesmo tema. E a gente acaba se perdendo, começa a falar, daqui a pouco começa a vir intuições e a gente começa a falar aquilo que o nosso irmão está precisando ouvir. Por quê? Porque nesse momento que nós estamos aqui, os meus olhos estão vendo muito branco da cadeira. Cadeiras vazias. Mas a espiritualidade está aqui maciçamente para escutar. Espíritos necessitados e espíritos que trabalham nessa organização de trazer o encarnado e o desencarnado para o centro, estão todos aqui conosco. Então veja como é tão importante a gente estudar a doutrina, conhecer, que a gente vai sabendo dessas situações. E falo para você, viu, meu amigo? Você logo você vai estar fazendo palestra. Tenho certeza disso. Você teve uma desenvoltura hoje muito boa, eu gostei muito. Eu vou pedir para o dirigente ficar pedindo a você fazer palestra. Então, a gente somos amparados pela espiritualidade. Nunca pensemos que estamos sozinhos, nunca pensemos, a casa está vazia. A casa pode estar vazia de encarnados, mas desencarnados estão todos aqui, principalmente aqueles que necessitam escutar. Um trabalho mediúnico, né, eu vou até acrescentar isso, aproveitando, é muito bom. Um trabalho mediúnico de atendimento, quantas vezes um espírito vem, se comunica, e vários espíritos é atendido da mesma forma, com aquela comunicação e com aquele diálogo de quem está dialogando com os espíritos, com o médium. Eu já tive essa oportunidade, não mereço, mas agradeço, eu já tive essa oportunidade de estar numa casa espírita trabalhando, e eu acredito muito, e vou falar isso, vocês podem até sorrir, eu tenho muito a ver com Tomé. Tomé, ele precisava ver para crer. Ele teve que tocar as chagas de Jesus para poder acreditar. Ele foi, a terceira vez que Jesus apareceu aos apóstolos, foi que ele encontrou Jesus, porque ele duvidava. Tá? Então eu sou igual a ele. E eu tive uma oportunidade de estar numa casa espírita alguns anos atrás, trabalhando mediunicamente, e me mostraram isso. A casa, o salão, a câmara de passe era mais ou menos o tamanho da nossa aqui, que tem aqui. Mais ou menos desse tamanho aqui. Mas a casa cresceu e cada atendimento que vinha, a gente via vários
espíritos sendo atendidos da mesma forma. Isso é o quê? A espiritualidade trabalhando com a nossa energia que é necessária. Você vê como é? Então, é muito importante a gente saber disso, que nunca estamos sozinhos. Então, quando nós vamos traz um tema aqui, todos os temas são importantíssimos. Por quê? Vai preencher algo que a gente necessita, que a gente está precisando. Às vezes, uma palavra que vai ser falada aqui vai tocar o coração de alguém e diz: puxa, eu precisava ouvir aquilo. Quando a gente não acha que precisava, a gente fala assim: era bom que meu marido tivesse aquilo para ele. Mas não foi para você, né? Era bom que minha esposa tivesse aqui, era bom que meu filho tivesse aqui. Olha, isso que escutou, não é para a gente. Então, o tema de hoje é capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurado os aflitos. Então, para começar, eu já começo falando que a gente se confunde muito, a gente acha que se nós sofrermos, passarmos aflição, nós vamos ser bem-aventurados. Não é nada disso. A gente precisa resignação, compreensão, lutar pela causa que está nos afligindo, porque é necessário a gente fazer isso. E nunca pensarmos, nunca querermos que Jesus resolva tudo. Jesus não resolve. A luz, a energia de Jesus, dos bons espíritos, nos fortalece. Mas somos nós que temos que caminhar, somos nós que temos que resolver nossos problemas. Agora, nós que estamos aqui, podemos um ajudar o outro. É exatamente o que fala aqui nas minhas aventuranças. E nós espíritas temos um hábito, né? Ver o cara sofrendo, o cara está... Sabe por que ele está sofrendo? É de encarnações passadas. Ele precisa sofrer para poder pagar, porque não é você que está sofrendo, né? Esquece que aqui fala claramente isso. Esquece que Deus está te dando a oportunidade de ver o seu irmão em sofrimento para que você o ajude, para que você o divida aquela dor. Não é que você vai pegar o sofrimento do nosso irmão e vai dizer assim: eu vou sofrer por você. Não, não é. Mas consola. Busca o que você já aprendeu, a tua paz que você tem naquele momento, para você passar para o nosso irmão, para que ele possa se equilibrar e passar por essas aflições. Por que é bem-aventurado, né, os aflitos? E fala que um dia chega essa recompensa, mas a gente precisa ter a resignação, ter compreensão, não se revoltar. E quem é de nós que quando tem um problema muito sério a gente não se revolta? Quantas vezes a gente se pega e diz: mas Deus, coloca comigo, eu sou espírita, eu trabalho 5 dias na casa espírita, eu atendo o pessoal necessitado, eu dou cesta básica, eu dou prato de comida na rua. Se troca. Não se faz barganha com Deus. Não se troca nada com a espiritualidade. O que a gente faz, tudo que a gente faz, todo benefício que a gente causar, a gente fizer para o outro, é para nós que estamos fazendo. Eu costumo falar muito isso quando a gente toca nesse assunto. Pega uma rosa perfumada, pegue com a sua mão e dê para uma amiga: vou te dar essa rosa. O perfume fica onde? Na tua mão. Quando você faz um benefício para alguém, acontece exatamente isso. A espiritualidade, ela está ao nosso redor. E é como se tivesse agora, como a nossa irmã ali, está gravando, vai ficar gravado o que você fez. Mas não é nesse aparelhinho, é na espiritualidade, que ainda é muito maior.
Então veja como é importante a gente saber que as aflições nos traz sim um gozo e uma paz de espírito, mas a gente precisa trabalhar isso. Nem todos os aflitos vão ser consolados, nem todos. Então a gente vê aqui, pelo Espírito Bernardino, né, Espírito Protetor, em 1863, ele fala: já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estáis na terra de expiação para completar as vossas provas. Nós estamos em provas e expiações. E que tudo o que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores. Mas aqui quem está falando é um espírito conhecedor da espiritualidade. Não somos nós. Nós não temos capacidade do nosso irmão chegar diante de mim, contar um problema e dizer assim: ah, sabe o que é isso? Você errou no passado, você fez isso, fez aquilo. Quem sou eu para saber disso? Não? Mas aqui ele conhece, ele sabe o que está falando. Das vossas existências interiores e as parcelas das dívidas que tem de apagar. Mas este pensamento provoca certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ser funestas consequências. Pensam alguns que uma vez que se está na terra para expiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas. Agravando-as é um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas acaso conheces esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se o vosso Pai misericordioso não dizer ao sofrimento: este ou aquele vosso irmão, não digais, portanto, ao verdes o irmão ferido, é a justiça de Deus. É necessário que siga o curso, mas dizei ao contrário: vejamos que meios nosso Pai misericordioso nos concedeu para aliviar o sofrimento do meu irmão. Meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor essa prova com mais força, paciência e resignação. Todos na terra estamos a expiar sem exceção, mas devemos nos esforçar para aliviar a dor dos nossos irmãos, segundo a lei de amor e caridade. Então, esse é o nosso papel, ajudar os nossos irmãos, compartilhar com ele a dor, não tomar para si, porque a gente já tem muita, né? Eu, pelo menos, eu tenho um monte. Eu tenho um monte. Jamais eu vou querer mais dor, mais complicação para mim. Mas a gente tem o poder da palavra, o que nós já vivenciamos. Qual de nós aqui, principalmente aqueles que já passaram dos 20 anos, quando eu falo 20 é 60, tá? Passaram dos 20 anos, não tem uma experiência vasta de tudo que ocorreu durante a vida. Quem tem 60 anos aqui? Tem alguém? Mas ninguém quer falar da mão, ninguém tem 60 anos aqui, gente. Eu tô quase lá, viu? Tá? Eu também. Que maravilha. A senhora tem quanto? 75? 75? Olha aí, ó, tá vendo? Então, veja bem, a gente já vivenciou muitas coisas, a gente já aprendeu muitas coisas. Eu tenho certeza que a nossa irmã, desculpa estar usando a senhora,
não é? Como exemplo, tem experiência para dar conselhos, para ajudar, para aliviar, às vezes até um caminho tortuoso de alguém. Todos nós que aqui estamos, porque eu estou vendo aqui, o mais novinho que está aqui é o menino lá dentro ali. Aquele ali é bem novinho mesmo, mas é um espírito mais velho que nós. É inteligente ele, né? É seu filho, né? Então, a gente sabe que todos nós temos uma bagagem para ajudar ao próximo. E podemos fazer isso. E se nós estamos frequentando uma casa espírita, qual é o caminho? Para onde é que a gente vai? O que é que a gente tem na casa espírita? Um atendimento ali, quando a pessoa chega, dá o seu nome, estou com um problema, outra pessoa para conversar ali, e depois um tratamento espiritual. Já é uma norma que a casa espírita tem, de ajudar o quê? O próximo. Então a gente precisa lembrar disso, trabalhar e não fazer somente na casa espírita. Isso é que é mais interessante. Para a gente tirar os outros da aflição, a gente só é bom na casa espírita. A gente só é orientador, só é dialogador, só é palestrante dentro da casa espírita? Não. A gente não pode sair na rua pregando. Isso não é conveniente. Mas se você se deparar com alguém necessitado, no ponto de ônibus, na fila de um banco, na rua, dentro de um bar, mas por favor, não vá beber lá no bar não, para encontrar as pessoas, né? Vai passando, uma pessoa te pede uma opinião, traga o Evangelho de Jesus para ele. Traga aquilo que você já está vivenciando. Mesmo que não seja tanta coisa, porque nem todos nós, a começar por mim, estamos com uma bagagem imensa para ofertar às pessoas. Mas já temos alguma experiência. Já vivenciamos o trabalho na casa espírita. Quer dizer, eu sou médium, eu sou espírita, sou dentro do templo espírita. Jesus não pede isso para a gente. Jesus não se atém a paredes. Não se atém a isso. A gente precisa ter esse cuidado. Porque a gente é muito preso a isso. Eu gosto de trazer, às vezes, coisas do nosso dia a dia. Eu conheço situações espíritas, da pessoa chegar e dizer assim, meu filho está com uma obsessão, ele está pensando nisso, pensando naquilo, está vendo espíritos, está se perturbando, não consegue dormir. Aí, falando isso para quem? Para um dirigente de uma casa espírita. Já cometeu o pau no dirigente, já começa logo pelo mais alto, não é? O dirigente da casa espírita. Aí o dirigente faz assim, tá. Deixa eu ver. Hoje é domingo. Leva ele sexta-feira na desobsessão. Caramba, a pessoa está precisando agora. Qual a atitude desse dirigente ou esse espírita? Porque rótulo não adianta. Vou ligar no meio de fulano. Tem que ter um grupo. Vamos atender essa pessoa, vamos atender na casa dele. Ou dizer, olha, leva lá na casa espírita que eu vou abrir especialmente para atender você. Porque é um caso grave. Eu já soube de assuntos de suicídio. De suicídio. A pessoa estava tão deprimida, tão perturbada, faltava 3 dias para ter a reunião. Falaram, daqui a 3 dias você vai lá. A pessoa se suicidou no outro dia. Aí ficou um monte de espírito assim, a gente vai comprar, né? Mas, porque só negou. Não estou aqui endeusando nem nada, mas eu já fiz esse trabalho. Cheguei do centro espírita, do evangelho que a gente fazia, abria os domingos, tinha evangelho. Era só a palestra do evangelho e passo no domingo. Lá no Capão Redondo.
Eu sentei na mesa para almoçar, ligaram. Até uma pessoa ali querendo se matar e tal, tomou 2 litros de vinho, querendo cortar os pulsos. E ela estava com o espírito. O que é que eu faço? Eu falei, segura ela aí que eu chego já aí, vamos lá. Já liguei para um grupo que a gente tinha na casa espírita para essas emergências. E não pense que eu estou aqui falando isso para me engrandecer, jamais. Eu queria ser grande, mas grande eu não sou, já mostra no tamanho. E aí o que acontece? Quando eu entrei na casa da mulher, eu falei assim, o nome da casa que a gente tinha, cada um tem um patrono, né, como aqui a Caimachuto, a casa lá é Eurípides Passanufo, são tudo da mesma época. Trocaram figurinhas sem se conhecer de corpo físico, sabe disso? Eu sei dessa história. Os dois fizeram o mesmo trabalho, praticamente, de atendimento, de farmácia, remédio, manipulação, tudo isso. Então, quando eu fui entrar na casa, eu falei, Eurípides, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, que eu não sei o que eu vou fazer. Eu só estou aqui imbuído de amor, de querer ajudar essa irmã. E 2 pessoas agarradas com ela, porque senão ela ia se cortar todinha. E ela estava com o espírito, mas os espíritos são tão bons com a gente. Quando você se propõe, não precisa você ser o expert, cara, melhor que todos, não precisa, é você ter amor, dizer eu quero ajudar, como é que eu faço? A espiritualidade te ajuda. E quando eu entrei, eu me surpreendi, porque ela olhou para mim assim e fez, seu Elias. Aí eu falei, graças a Deus. Ai, meu Deus. Eu falei, sou eu. Você está bem? Ela, eu estou meio desgostosa, não sei o quê. Eu falei, já esconde as coisas aí e tal, e tal. Sentamos, aí conversamos, aí pedimos para abrir o Evangelho. No quarto. Não foi no centro espírita, no quarto. Fizemos ali uma leitura do Evangelho. Cheguei para a médica que estava do meu lado, e é a minha esposa. Falei, tu vai receber esse espírito. Se concentra. Ela como? Eu digo, agora se concentra, fecha os olhos, a gente vai ficar impresso aqui, e a gente precisa conversar com ele. Porque senão não vai resolver. Aí ela ficou ali quietinha, daqui a uns 3 minutos ela estava. E começamos a dialogar, pedimos encarecidamente e tal, daqui a pouco. E a moça ficou saudável, boa. Ela estava bêbada, ficou boa. Ela tinha tomado 2 litros de vinho. Isso é o quê? É você atender a quem está aflito, mas atender no momento que precisa. Então a gente precisa ter esse cuidado. Nós que somos espíritas de uma casa espírita não devemos sair aí dando passe na rua, tacando o Evangelho para as pessoas, não precisa disso. Mas se houver alguma necessidade, busque ajuda. Forme um grupo de 2 ou 3 pessoas, porque onde tem 2 ou mais pessoas, Jesus está ali. Peça a espiritualidade e ajude essa pessoa em aflição. Esse é o nosso papel. Esse é o papel do espírita, que muitas vezes se recusa a fazer isso. Hoje é domingo, eu estou em casa, eu não vou, eu não posso. Diz que amanhã eu vou atender. A pessoa precisa agora. Então aqui fala claramente que a gente devemos ajudar. Nós não vamos pegar a dor de ninguém. Nós não vamos pegar o problema de ninguém. Mas a gente pode fazer algo por alguém. Então faça isso. A bem-aventurança é isso. Existe a aflição, existe essa situação difícil das pessoas, mas nós estamos aqui para isso. Deus, aqui, ó, nosso Pai misericordioso, colocou esse instrumento na nossa frente para fazer o quê? Para melhorar o nosso espírito também. Porque a partir do momento que você ajuda as pessoas com um passe, com uma fala, com uma prece, com um aperto de mão, um abraço, uma conversa saudável,
Tudo isso é ajuda. Você está se beneficiando também. Você está crescendo também espiritualmente. Porque se analisarmos, todos nós que estamos aqui na Terra somos aflitos. Qual de nós aqui passa uma semana só na boa, só equilibrado, só pensando aqui na Câmara de Paz, só pensando que estamos ajudando os assistidos, porque a gente pensa isso. Né? Nós temos esse grande equívoco, é um grande equívoco, porque quando eu tento ajudar alguém, eu estou me ajudando. Quando eu estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim. Então, quando nós passamos aqui uma semana sem pensar maldade, só pensando coisas boas, só em prece, quando nós conseguimos ter? Então, nós somos aflitos. Nós vivemos em aflição. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Graças a Deus, graças à espiritualidade, nós estamos mudando esse patamar. Nós vamos para transformação. Nós vamos nos transformar. Né? Até outro dia eu vi um coral cantando, eu chorei, porque estava cantando aquela música. Um dia todos nós seremos anjos. Eu falei, quantos séculos vai ser? Né? Mas um dia nós vamos ser, porque a gente vai se transformar, mas a gente só vai se transformar através do amor, através de se imbuir, de ajudar ao próximo, de sentir a dor do outro. Não é trocar, querer a dor do outro, mas sentir. Nosso irmão está necessitado, eu posso dar uma palavra, eu posso ajudar? Vou ajudar. Eu sei da casa espírita, vamos lá no Caibá. Vamos lá, tem uma reunião, vai te ajudar. Isso é importante a gente fazer. Mas não é a gente falar assim, sofrendo, deixa eu sofrer, porque realmente, né, tem dívidas do passado, né, está pagando, né? A gente tem isso. Isso quando, eu já vi até experiência assim, Deus castiga mesmo, porque Deus não castiga ninguém. A lei da natureza de Deus que está em nossa volta. A lei da natureza de Deus é que age. Ação e reação, causa e efeito. Isso é primordial na lei de Deus. Porque Ele criou a lei. Ele deu o livre-arbítrio. Quem é de nós aqui que escuta? Quando vamos pelo caminho errado, Deus grita lá de cima, filho, não vai não, aí a porta está fechada. Eu não falo isso para ninguém. Jesus não vai pegar a gente no colo para resolver nosso problema. Porque se Jesus fizer isso, eu sou o primeiro a querer ir no colo de Jesus. Eu vou na frente de todo mundo aqui, eu saio correndo para ir no colo dele. Mas Jesus é inteligente. A gente é que temos que agir. Somos nós que temos que resolver. Somos nós que temos que sair da nossa aflição. De que forma a gente sai? Trabalhando, se melhorando, se aperfeiçoando, buscando conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de qualquer lama que você estiver. Porque quando você conhece a verdade, você se liberta. E isso é importante na vida da gente. Então, para a gente sair dessa situação, nós precisamos trabalhar. Né? Mas, por favor, né? Porque na casa espírita tem um tal de trabalhador que é uma beleza. E dá medo. Dá medo. Porque trabalhador sempre quer receber décimo, né? Que é fundo de garantia, que é tempo de serviço pago. Então é melhor a gente falar que é colaborador. Colaborador, porque colabora, não vai receber nada. Vai receber lá no plano espiritual. Nós aprendemos isso, a gente ficou habituado a isso. Eu acho que foi um equívoco nosso de começar, porque no Evangelho tem, né? Os trabalhadores da última hora. Aí pegaram isso, pronto, agora todo mundo está trabalhador. Eu estou sabendo aí que teve um cara que foi na casa espírita, uma carteira profissional, colocar no pau o centro espírita, porque trabalhando sei quantos anos lá, e não foi ressarcido financeiramente.
É verdade isso, gente. É verdade. Né? Então acontece isso, são equívocos, a espiritualidade das trevas trabalhando na mente da gente. Então é outra coisa que é muito importante a gente saber, poxa, já está dando a hora, né? A gente saber que a espiritualidade das trevas ela trabalha muito para nos confundir. E isso resulta em quê? Em aflição. Então vamos buscar, né, aproveitar que estamos num momento maravilhoso, que eu gostaria de falar, não tem a ver muito com o tema, mas tem a ver porque quando a gente fala de Jesus, todos os temas se juntam a ele. Nós estamos no mês ao qual se comemora o nascimento de Jesus. Então vamos aproveitar essa energia do Natal, vamos deixar Jesus nascer dentro do nosso coração, para que a gente possa trabalhar nas nossas aflições e dos nossos companheiros, principalmente no planeta Terra. Não pense nos companheiros aflitos, meu amigo, meu vizinho, meu parente, meu irmão. Todos nós somos irmãos universal. Então, para trabalhar a aflição, a gente todos os dias temos uma arma poderosa: vibrar, fazer oração pela paz no mundo. Porque o que a gente precisa é paz. Então, se a gente deixar Jesus nascer dentro do nosso coração, a gente está com a paz dentro do nosso coração. E aí vamos compreender realmente o que é o verdadeiro Natal de Jesus. Muita paz a todos. Obrigado, Elis.